Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do cursinho. E como já é de costume, antes de dar início à aula de hoje, vamos recapitular sobre o que conversamos na aula passada. Bom, na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre o texto dissertativo argumentativo. Vimos que esse texto ele possui um objetivo a formação de opinião do leitor e é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem. Também conversamos um pouquinho sobre a estrutura do texto. Vimos que tem uma introdução, que é a apresentação da ideia principal ou tese, o desenvolvimento, que é a apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal, e a conclusão, que é a apresentação de um resumo da ideia e ou da proposta de intervenção. Agora que vimos isso, vamos dar início à nossa aula de número 9, que tem como tema Introdução. A introdução. O parágrafo de introdução tem o objetivo de levar o leitor para dentro do texto. Como estamos falando de uma redação de vestibular que discute um tema proposto, as primeiras linhas do texto são responsáveis por mostrar tudo o que será dito, argumentado, fundamentado durante os outros parágrafos. Dessa forma, o primeiro parágrafo tem duas funções fundamentais para o entendimento do texto: a contextualização e a apresentação de uma tese. A contextualização é uma função bem simples. Se há um tema a ser discutido, a gente precisa apresentar ele direto nas primeiras linhas, no início do parágrafo, para introduzir a temática analisada. Isso pode ser feito por meio de uma contextualização histórica, que é comparar com outras épocas, por meio da contextualização cultural, que é comparar com frases importantes, livros, filmes, músicas, e a contextualização fotográfica, que são com flashes que possam ilustrar aquela proposta. E tem outras formas, mas essas são as formas mais utilizadas e mais interessantes para serem utilizadas numa prova do Enem. Já a tese é o ponto de vista central do seu texto. Todos os argumentos, todas as ideias e até as propostas de intervenção apresentadas nele terão conexão com essa parte da introdução do seu texto. Há duas formas mais comuns de se formular uma tese: a forma sintética e a forma analítica. A tese sintética é aquela que deixa tudo bem sugerido, que não expõe argumentos. Nela você pode sintetizar o seu ponto de vista por meio de uma palavra ou até uma expressão. Já a tese analítica, como o próprio nome já diz, é um tipo de tese que analisa, organiza cada um dos pontos que serão apresentados ao longo do texto. Gente, é sempre bom lembrar que não existe uma formulazinha mágica para fazer uma boa introdução. Existem alguns meios que são bastante utilizados, mas não quer dizer que se você utilizar um desses meios, significa que você vai ter a nota máxima. Mas os meios mais utilizados são a introdução por citação de argumentos, que é o meio o tipo mais tradicional. O candidato vai contextualizar o tema e ele vai fazer algumas perguntas, tipo, que tema é esse? Qual é a importância dele no mundo atual? E apenas citar os pontos que serão aprofundados ao longo do texto com palavras-chave. Temos a introdução por base histórica, que no meu caso, em particular, é uma das minhas favoritas. É quando você procura uma alusão histórica, comparar com a Grécia Antiga, o Brasil Antigo ou algo, outro lugar. Isso também é interessante que mostra conhecimento de outras áreas de conhecimento. Temos a introdução por flashes, que na primeira oração da introdução, o candidato cita algumas palavras-chave que representam aquele tema. Por exemplo, em um tema como a violência na sociedade brasileira, é possível começar a redação assim: tiros, assaltos, medo. Essas são algumas palavras que representam bem a questão da violência na sociedade brasileira. Introdução por situação concreta. Consiste em citar um fato concreto para melhor ilustrar a contextualização. Em um tema como a intolerância no mundo contemporâneo, pode ser bastante eficaz começar a introdução falando rapidamente sobre o 11 de setembro ou os movimentos ou outros exemplos. E temos a introdução por conceituação. Nesse tipo, o candidato dá até definição de alguma palavra-chave do tema, quase como um dicionário. Também são usados aqui pedaços de leis e ou textos científicos.
Uma das minhas favoritas também é a introdução por alusões culturais. Você pode citar a frase de um filósofo, de algum especialista no momento, você pode utilizar músicas, filmes, que é bem legal. Também pode utilizar séries, como por exemplo, teve uma pessoa que citou a série Dark em um tema da redação, que eu não vou lembrar qual é no momento, e ele conseguiu nota 1000 na redação. Então, por alusões culturais é algo bem interessante. Eu não poderia deixar de falar dos erros cometidos pelos alunos na introdução da redação do Enem. E pasmem, podem acreditar, mas um dos erros que os alunos mais cometem na introdução da redação do Enem é que eles não introduzem o tema. Portanto, meus queridos amigos, introduzam o seu tema na introdução, pois o leitor precisa saber do que vai ser tratado. O outro não é bem um erro, mas é uma dica. Se possível, evitem clichês na hora de escrever a sua introdução. E com isso eu encerro a aula de hoje. Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo aqui até o final e vou deixar para vocês 4 exemplos de introduções de redação nota 1000 do Enem, sendo duas delas, as duas primeiras, para o tema de 2016 da primeira aplicação, que teve tema que a redação teve como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, e duas redações com o tema de Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Com isso, eu encerro a nossa aula e até semana que vem, pessoal.